Olá, criptomaníacos! Entra parasita, sai parasita, derruba um parasita, repõe um parasita, só ruído que atrapalha na nossa liberdade. A gente quer conquistar a liberdade, o Bitcoin e as criptomoedas tentam nos ajudar nesse progresso, mas infelizmente os parasitas estão aí em confronto e atrapalhando a nossa liberdade. Mas se você tivesse que optar por ser contaminado por um dos dois parasitas, Bolsonaro ou Sérgio Moro, qual é o mais nocivo? Qual é o pior para a nossa liberdade? Vamos discutir isso e também vamos analisar o gráfico de preço do Bitcoin. Finalmente vou falar de preço de Bitcoin novamente. Já que eu comentei no último vídeo sobre análise gráfica, o preço deveria subir até os 8 mil dólares e agora já estamos no meio do caminho com o Bitcoin nos 7.500 dólares. Será que vai chegar lá? Vamos descobrir logo após a vinheta. Ah, se você ainda não me deu like, eu tô aqui no sábado fazendo vídeo pra você. Ninguém merece camisa social nesse calor maldito. Então contribui aí, dá só um like, não custa nada, mas me ajuda pra caramba. Entrando aqui no gráfico do Bitcoin, a primeira coisa que eu quero que vocês olhem no contexto geral é como a gente está num momento muito positivo. Percebam aqui o tamanho da subida que vem acontecendo desde que a gente teve lá aquele dia negro lá, onde todos os mercados despencaram, né? O Bitcoin vem subindo com força em todo esse período aqui que a gente está vendo, né? Saiu lá dos 3.800 e agora já está no 7.500. Mas vamos voltar um pouco no tempo, desde junho de 2019, quando a gente bateu lá próximo dos 14 mil dólares, notando que a gente vinha numa tendência de queda, né? Então os picos estavam ficando cada vez mais baixos, né? Os topos estavam baixando aqui no gráfico, como vocês podem perceber, só que aqui no início de 2020, justamente quando a gente virou o ano, ó, no dia 2 de janeiro de 2020, o preço começou a subir e passou o topo anterior, mostrando que o Bitcoin estava voltando a uma tendência de alta depois de muito tempo de queda, né? E já nessa proximidade com o halving, que está marcado nessa linha azul aqui, ó, que é 12 de maio de 2020. Estamos muito próximos do halving, por sinal. Halving é aquele momento onde a recompensa aos mineradores vai cair pela metade, ou seja, a inflação do Bitcoin é reduzida. Enquanto a moeda estatal está aumentando a inflação, aí, os governos imprimindo dinheiro, aqui no caso do Bitcoin, vamos ter redução da inflação no dia 12 de maio. Então, o que aconteceu? Aqui no início de janeiro de 2020, o preço começou a subir mais uma vez. Olha que interessante, a gente estava subindo com força realmente, ó. Estávamos com tudo para bater o halving lá num valor bem alto, né? A gente chegou aqui aos 10.500 dólares. Quando, de repente, o que houve? Desaba o mercado com essa doença que surgiu aí, nessa pandemia que surgiu e que abalou os mercados. Então isso aqui é o quê? Desespero, medo, não é algo natural e acabou com essa tendência de alta que estava se formando aqui em 2020. Só que desde lá o preço voltou a se recuperar, voltou para uma tendência que ele estava antes desse dia maldito aqui que a gente teve. Se a gente pegar aqui a régua, a gente vai notar o seguinte, ó, o ano começou aqui, ó, dia 1º de janeiro. Vamos pegar aqui do dia 1º de janeiro e vamos puxar essa régua até hoje, né, o valor de hoje. Vocês vão perceber aqui, ó, que o Bitcoin subiu 5,5% no ano de 2020, tá positivo. Ou seja, no ano de 2020, com toda essa crise, com a pandemia, o Bitcoin está sendo lucrativo, está subindo em 5%, em mais de 5% no ano de 2020. Nem uma crise como essa foi capaz de abalar o Bitcoin. Então, isso é muito relevante, tá? Se a gente comparar, por exemplo, com as ações, o S&P nos Estados Unidos, né, o índice ali das maiores ações americanas, caiu 13% nesse ano. 13% de redução de valor. Bitcoin subindo 5% e mostrando que ele realmente é o ouro digital, porque o ouro também está subindo no ano. O ouro subiu 14%, até mais forte do que o Bitcoin. Mas o Bitcoin e o ouro estão positivos, enquanto as ações estão bem negativas no ano de 2020. Mas a gente ainda não alcançou aqui o valor de antes dessa crise, né? Porque você vê que a queda começou aqui quando o Bitcoin estava no valor de
próximo aos 8 mil dólares, né? 7.969 dólares, e agora a gente está em 7.550 dólares. Então a gente ainda não superou aqui o valor diante daquele dia negro aqui, da queda feia que a gente teve. Ou seja, existe uma barreira aqui, que é uma barreira até psicológica, né? Porque na hora que o Bitcoin superar esses 8 mil dólares, o que ele vai estar sinalizando para o mercado? Que tudo isso que aconteceu, tudo isso que a gente está passando agora, não teve nenhuma interferência no valor do Bitcoin. É algo muito sério, né? Você está falando para o mercado o seguinte, o resto todo está desabando, Bitcoin sem problema. Então é uma sinalização de confiança muito forte. E seria muito interessante a gente superar os 8 mil dólares para sinalizar isso para o mercado e aí realmente poder gerar um pump muito grande no preço do Bitcoin, porque ele vai estar completamente contrário aos indicadores de mercado, né, para o mercado tradicional. Então eu vou marcar aqui para vocês exatamente esse ponto que eu estou falando. Então aqui, ó, acabei de marcar em branco o ponto que eu estou falando. O Bitcoin precisa superar essa barreira aqui de praticamente 8 mil dólares, né, que foi antes dessa crise, para sinalizar que a gente está excelente, que o Bitcoin realmente é um ativo que não está sofrendo durante essa crise. A gente está muito próximo desse valor, então vamos aqui primeiro abrir alguns indicadores, os três principais, né, 50, 100 e 200 no gráfico diário, porque eu usei eles para falar para vocês as resistências e suportes no vídeo anterior, e elas se mantêm válidas. Vocês lembram que quando o preço estava aqui embaixo, eu falei que essa linha vermelha aqui, que é a média móvel de 50 dias, serviria de suporte para o preço do Bitcoin. E não deu outra, né? Bateu aqui, segurou muito e voltou a subir com força, buscando os indicadores que eu sinalizei para vocês. O amarelo, que é a média móvel de 200 dias, e o verde, que é a média móvel de 100 dias, tá? Ambos estão posicionados perto dessa linha branca aqui, que sinaliza o quê? Os 8 mil dólares. Então tá tudo junto aqui. Existe essa resistência forte com essa linha que representa o momento de antes da crise e também os dois indicadores fortes, média móvel de 100 dias e média móvel de 200 dias. É isso aqui que o Bitcoin precisa superar, tá? Então ficar de olho nessa faixa dos 8 mil dólares. Eu acho que o Bitcoin, algum momento por agora, vai testar essa região dos 8 mil dólares. Não sei se vai ter força para passar, mas enfim, é possível testar essa região dos 8 mil dólares e vamos torcer para ele conseguir romper essa barreira. Olhando para baixo, não muda nada. A gente tem um suporte, que é essa linha vermelha, que é a média móvel de 50 dias. No momento, ela está posicionada nos 6.700 dólares, tá? Então está lá embaixo, mas antes dela, a gente tem um outro suporte, que é aqui. Deixa eu pegar a linha novamente para marcar para vocês. É bem aqui, ó, na região dos 7 mil dólares, que foi a mínima aqui do dia 23 de abril, tá? Então foi aqui que teve um pump, né? E a partir de então o Bitcoin vem subindo, fazendo topos mais altos. Agora, se o preço romper para baixo dos 7 mil dólares, eu acho que mais uma vez ele vai buscar o suporte nessa linha vermelha, que é a média móvel de 50 dias, que, como eu falei, está nos 6.700 dólares, tá? Então esses são os pontos interessantes para ficar de olho. Eu, pessoalmente, não vou vender Bitcoin com a proximidade tão grande aqui do halving, né? Deixa eu apagar as outras linhas para não confundir vocês. Tirar até isso aqui. Vamos voltar aqui, ó. Olha para cá. Olha como a gente está próximo do halving, muito próximo do halving, né? Menos de um mês, menos de 15 dias aqui, ó, do halving. Então, como ele está tão próximo, eu acho muito arriscado vender nesse momento, tá? Você pode acabar perdendo um pump repentino do preço. Eu só mudaria a posição se a gente romper a média móvel de 50 dias, lá nos 6.700. Se ficar acima disso, para mim, tá tranquilo, eu não vou tirar minha posição em Bitcoin. Em algum dos próximos vídeos eu vou retomar a análise do gráfico arco-íris e também do gráfico Stock to Flow, talvez fazer um comparativo entre os dois, mostrar como está a evolução do Bitcoin dentro desses gráficos, que são gráficos conhecidos no mercado, né, muito utilizados e que vem dando muito certo, né? Se pegar o histórico desses gráficos, eles realmente têm um grande potencial de acerto. Então a gente vai fazer um estudo sobre isso nos próximos vídeos. Agora vamos entrar num outro assunto desse vídeo, fazendo um paralelo aqui entre o que defende o Bitcoin e o que está acontecendo nesse momento político aí com os parasitas entrando em guerra, né? Parasitas que são do mesmo time, então Bolsonaro e Sérgio Moro, eles estão em confronto, em conflito direto. E o que o Bitcoin tem a ver com isso, né? O Bitcoin defende o quê? Qual é a defesa do Bitcoin? Liberdade individual.
O Bitcoin protege o seu direito individual, mesmo se 99% do coletivo quiser te atacar. Se todo mundo, se toda a população quiser roubar seu Bitcoin, quiser botar a mão no seu Bitcoin, o Bitcoin te protege. Se o Estado quiser colocar a mão no seu Bitcoin, o Bitcoin te protege. Então o Bitcoin está ligado à defesa da liberdade individual. Esse é o conceito por trás do Bitcoin. E nessa guerra de parasitas, qual é o parasita menos nocivo? A gente tem o Bolsonaro e tem o Sérgio Moro. Vamos analisar primeiro o Sérgio Moro, que acaba de sair do governo aí. O que o Sérgio Moro é? Ele é a personificação das leis estatais. Ele pega um livro do Estado, ele cumpre exatamente o que está dentro daquele livrinho. Esse é o Sérgio Moro. Mas vamos analisar aqui. Por que o Sérgio Moro é visto como um herói nacional? Porque ele segue exatamente o que está dentro da lei estatal. Ele segue o livrinho estatal sem sair fora, sem se corromper, né? Então, se as leis estatais forem certas, ele é um cara certo. E a pergunta que fica é, mas as leis são corretas? As leis fazem sentido? Elas são éticas ou não? Porque se elas não forem éticas, o que o Sérgio Moro está fazendo também não é ético. Qual é a posição do Moro caso eu decida não mostrar meus bitcoins para o Estado? Eu não quero que o Estado fique sabendo quantos bitcoins eu tenho. Ele é contra, ele vai chamar isso de sonegação e ele é defensor do combate à sonegação. Então ele gostaria de me ver, por exemplo, na cadeia. Isso é ético? Isso é correto? Não, isso não é correto. É lei do Estado, mas não é correto e é defendido pelo Sérgio Moro. Então é uma coisa contra a liberdade individual, que, como eu falei, é algo que o Bitcoin defende. Então Moro está contrário à liberdade individual nesse ponto. Vamos pegar outro ponto, uso de drogas. Bom, quem defende liberdade individual aceita que outras pessoas usem drogas. O corpo é dela, liberdade dela usar ou não. Qual é a posição do Sérgio Moro? Ele é contra. Ou seja, ele é a favor do combate às drogas. Então, novamente, outro ponto contra liberdade individual. Mais um ponto. O Sérgio Moro é contra ou a favor o lockdown, ou seja, esse isolamento forçado, agressivo por parte do Estado. Ele é a favor. Ele não se colocou em nenhum momento contrário ao lockdown que a gente está passando agora, que é um ataque à nossa liberdade individual. Novamente, ele não está a favor da liberdade, e sim das leis estatais. Vocês estão percebendo o meu ponto? Meu ponto é, o Moro, ele é um cara bom caso as leis do Estado sejam corretas. Se não, ele é um cara ruim, é um cara que ataca as nossas liberdades. E, na verdade, as leis do Estado não são boas, são leis antiéticas, que nos atacam como indivíduos. Agora vamos avaliar o outro parasita. Os dois são parasitas, os dois são nocivos, mas um pode ser pior do que o outro. Então vamos analisar o outro agora, o Bolsonaro. Eu fiquei pensando, qual foi a liberdade individual que o Bolsonaro atacou? Será que ele atrapalhou na minha vida durante o mandato dele? Então fiquei ali me questionando e pensei, acho que não, porque ele é favorável a que eu tenha arma para me defender, inclusive do Estado, né? Então ele é a favor do porte de armas. Ele lutou por isso e o sistema proibiu que isso passasse, né? Então ele foi lá, foi favorável à nossa liberdade de ter arma e foi podado pelo sistema. Então ele foi favorável à liberdade individual nesse aspecto. Tá, vamos passar para um outro aspecto então. Esse lockdown que a gente está passando, ou seja, o Estado obrigando você a ficar preso em casa. Ele foi favorável ou foi contra? Ele foi contra isso. Ele quer que as pessoas e as empresas voltem a trabalhar caso elas queiram. Ninguém é obrigado a sair de casa. Mas caso seja possível, caso a pessoa queira, ele é favorável que a pessoa retome as suas atividades. Então ele é favorável, mais uma vez, à liberdade individual, à escolha do indivíduo sobre a escolha do Estado. Mais uma vez, voltado para a liberdade individual, assim como o Bitcoin é. Então, olha que coisa positiva. É um parasita, mas é um parasita que está ali defendendo, pelo menos, certos aspectos da nossa liberdade individual. Vamos buscar um outro aspecto, economia. Ele é favorável a uma economia livre, uma liberdade econômica, ou o outro lado, né? O Estado mais ali em cima, arrecadando mais imposto e controlando mais a economia? Ele colocou o Paulo Guedes,
que é um cara liberal economicamente, como ministro da Economia. Então, mais uma vez, ele sinalizando que está a favor de liberdade individual e de liberdade econômica, algo positivo para a gente, que também está alinhado com a própria filosofia do Bitcoin. Então, se eu tenho que escolher um dos dois parasitas para apoiar, como que eu vou apoiar o Moro? Não dá. É um cara que segue as regras do Estado, independente delas serem éticas ou não. O Moro é a lei estatal personificada. O Bolsonaro, por mais doente que seja, maluco, lunático, sei lá o quê, ele pelo menos está no caminho correto, no caminho da liberdade individual. Então, se eu tivesse que optar por um parasita para invadir meu organismo, esse parasita, nesse momento, seria o Bolsonaro. Claro, eu quero que todos se explodam, eu sou libertário, eu sou contra a existência do Estado. Mas se for obrigado a escolher um, nesse momento, o meu apoio iria para o Bolsonaro. Claro, esse é só um apoio temporário enquanto eu consigo me livrar desse parasita, né? E eu não voto, não quero nem saber de votar, não acredito em nada que venha do Estado, então estou só fazendo uma comparação aqui baseado nos acontecimentos recentes para comparar os parasitas e ver qual que é mais nocivo. E na minha opinião, o mais nocivo é o Sérgio Moro, apesar de ser queridinho do Brasil. E muito melhor que apoiar um dos dois parasitas é não ter parasita nenhum. E como que a gente escapa disso? Saindo da mão do Estado, parando de financiar esses parasitas. Porque a gente está alimentando parasita, pagando imposto, dando dinheiro para esses desgraçados. Então o que a gente faz? Sai do sistema deles. Uma das formas de sair do sistema é utilizando criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin. Então quanto mais gente começar a migrar para dentro do Bitcoin, receber dinheiro em Bitcoin, fazer pagamento de funcionário em Bitcoin, mais a gente escapa desse sistema parasitário que é o Estado. E se você quer aprender sobre criptomoedas, ou quer se tornar um trader, ou entender a filosofia do Bitcoin, a gente tem um serviço para você, que é a Cryptomanicos, é a plataforma da Cryptomanicos. O link está aqui na descrição, tá? O primeiro link da descrição é para você acessar a nossa plataforma. São vários serviços, tem tudo que você precisa no mesmo lugar, então visita lá, dá uma lida, se gostar, venha fazer parte do time VIP da Cryptomanicos. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima! A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.